Salve telanautas, tudo bem com vocês? Eu sou o Heitor Teixeira e estou aqui com este vídeo trazendo mais uma análise comentada de Star Trek Strange New Worlds. Dessa vez com o 8º episódio dessa segunda temporada, com o episódio Under the Cloak of War, ou Sobre o Manto da Guerra. Um episódio que foi um dos mais pesados da temporada, que vinha bem levinha. Tinha ali uma coisa mais descompromissada, mais jovial, e de repente eles resolveram fazer um troço aqui um pouco mais papo sério. Essa daí é a galera da sala de roteiristas, tentando trazer vários sabores diferentes, sendo ousados até em vários aspectos, para não deixar tudo como mais do mesmo. O que é muito bacana por um lado, mas faz com que muita gente reclame, porque afinal de contas, por ser uma coisa que é um prequel da série clássica, ter mais ou menos a mesma época, com a mesma roupagem ali, mais ou menos, faz com que algumas expectativas sejam criadas, mas eles estão fazendo uma parada para uma outra galera, para novos tempos e tal, que nem sempre eu concordo, mas eu vou dizer. Dessa vez eles fizeram uma coisa aqui que tem pelo menos bastante potencial para conversa, para comentário social, com bastante propósito. Então isso talvez seja a parte mais importante. Já que eu posso dizer que esse aqui é um tema sólido, desenvolvido de uma forma bastante densa. Pode até não ter sido um final lá dos mais esperançosos, mas eu acho justo dizer que isso talvez tenha sido a coisa mais honesta com a proposta dessa história aqui. Porque aonde eles estavam tentando chegar, não dava para fazer uma coisa muito colorida, muito cheia de, não, pera lá, a gente te mostrou o lado ruim da vida, mas também tem um outro lado aqui. Eles tinham que focar em algo e dar atenção só para aquilo. Então, se eles diluíssem, eu acho que a coisa perdia esse propósito que eu falei. Tem atrelado ao episódio também uma certa estranheza por causa das coisas que eles resolveram contar. Justamente por causa da época dos personagens, quem eles são, quem eles representam, que dentro da franquia vai criar uma certa dissonânciazinha ali. Nada que mate também, dá pra contar uma história bacana aqui, mas eu fico feliz que eles tenham feito essa história, apesar de que eu jamais teria colocado ela nesse período. Agora, você aí de casa, tá vendo esse vídeo? Dá uma força pra mim, clica no joinha, dá um like pro vídeo, isso me ajuda pra caramba e eu fico muito grato. Inscreva-se se você ainda não faz parte da família, vem pra cá. Ative as notificações para sempre ser avisado dos novos lançamentos aqui do canal. Um pouco mais para o final do vídeo a gente vai ter a participação dos telanautas com as suas opiniões, seus comentários, as coisinhas que eles querem falar a respeito do episódio anterior. Nessa semana aí a gente teve mais material do que o de costume porque eles anteciparam o episódio lá na San Diego Comic Con. E a partir desse ponto aqui eu vou começar a falar das coisas com spoilers, então estejam avisados. Achei curioso eles terem pego cenas de outra série. Eles não só fizeram anteriormente em Star Trek com coisas que aconteceram aqui em Strange New Worlds, mas na série da qual ela é derivada também, Discovery, mostrando então dois tipos diferentes de Klingons no mesmo episódio. Infelizmente ainda não lado a lado, mostrando que eles dividem certos espaços em comum ali, integrados na mesma sociedade, mas de qualquer forma, pelo menos a gente vê que tem mais de uma galera que compartilha esse universo ficcional. Isso daí já estava claro, mas é a primeira vez que eu vejo eles colocando isso dentro de um episódio de uma forma que você vê as duas coisas ali. Então a história do episódio fala a respeito de um embaixador Klingon, que na verdade era um inimigo, até um que era conhecido por ser bastante cruel, mas parece que se arrependeu. Tá tentando superar essa fase da vida e para poder resolver muitas das porcarias nas quais esteve envolvido, resolveu começar a fazer um trabalho ali que talvez possa ser chamado com uma alcunha mais humanitária, tentando resolver problemas que foram causados pelo império ao qual ele servia depois que ele faz essa deserção e vem fazer parte da galerinha do lado da Federação. As ordens então são que ele seja recebido, não necessariamente com pompas, mas com bastante cortesia, a ser estendida a ele pela galera da tripulação como um todo, o que pode não ser a coisa mais simples do mundo. Não que a galera da frota e da Enterprise não seja bem educada, é que nem todo mundo teve uma vida tão calminha nos anos que precederam essa situação aí, e isso vai causar alguns atritos. Porque tem gente que não vai estar feliz com a presença dele. Então vamos lá, alguns pontos que eu acho importantes de serem tocados antes da gente dar prosseguimento para falar a respeito
destrinchando as coisinhas e eventos do episódio, é que por mais que esse tema seja muito pertinente, seja algo importante que precisa ser tratado, sim, eu acho que eles estão colocando isso muito cedo nessa timeline, independente de se a gente está falando de linha Prime ou de alguma linha alternativa, não importa. A gente sabe que em relação à expectativa que a gente tem em comparação com o resto da franquia, esse negócio de você ter um Klingon de boa vontade ali tá me parecendo uma coisa que foi socada de forma muito artificial aqui, porque pra gente começar a ter um amolecimento, começar a ter alguma coisa com algum personagem com essas características, lá atrás a gente só foi começar a ver algo assim mais pra perto do sexto filme, que tá bem na frente disso aqui, na linha temporal. Então não é que ele esteja contradizendo alguma coisa canônica e tal, porque eles nunca falaram que nunca teve um personagem com essas características. É só uma certa sensação que fica de que tem algo ali que está criando um certo ruído, porque é bastante inesperado e eu não sei se se torna tão compatível assim. Com esse negócio de você ter aí então a fama de um carniceiro que causou um monte de problemas, é óbvio que acaba ficando uma ligação para quem vai puxar uma aparência de que esse episódio tem alguma coisa a ver com a consciência do rei lá da série clássica. Porém, se tem um outro episódio que eu acho que a gente pode fazer um paralelo que vai ainda melhor, seria o Duets, que a gente assistiu em Deep Space Nine, quando tinha lá um cardassiano que acaba fazendo o possível para ser descoberto. E eu vou dar spoiler a respeito daquele episódio aqui para vocês entenderem então o porquê que eu estou fazendo essa conexão. Eu vou deixar essa linha vermelha aqui na tela, porque é um spoiler dentro do spoiler, só que como é um spoiler de outro lugar, você pode escolher não ficar sabendo. Se você quiser simplesmente deixar no mudo aí, quando eu acabar de falar, eu tiro esta moldura da tela e você vai saber que vai poder voltar o áudio para o normal. Mas basicamente o que acontece naquele episódio é que você tem um cardassiano que nem era assim de alto escalão nem nada, mas que acaba olhando as atrocidades causadas pelos cardassianos e pensando, não é possível, isso aqui que está sendo feito é inaceitável, e ele começa a trazer aquilo para o peito, sentindo uma responsabilidade de criar reparação, ou seja, o que ele vê como sendo uma saída, não necessariamente uma solução, para que as vítimas daquele monstro tivessem uma sensação de desfecho, fosse que eles tivessem a oportunidade de puni-lo. Então o que ele faz é se tornar o tal cara, o tal carrasco. Ele acaba assumindo a identidade do tal cara e se deixa ser pego. O problema todo é, quando todo mundo está acreditando que finalmente vamos ter justiça, a Kira descobre que ele não é o cara e que se eles fizessem isso eles estariam punindo uma pessoa inocente que na verdade só está fazendo aquilo porque na verdade queria que a imagem do seu povo pagasse, porque ele não concorda e ele não quer ver essa mácula, essa mancha em cima da Cardassia como um povo, uma cultura. É um processo bastante diferente, talvez até o inverso do que está acontecendo nesse episódio aqui. Tirando a moldura, então, podemos voltar a falar claramente a respeito do que é, porque vocês já estão se ligando no que eu quero dizer. Este personagem deste episódio faz algo que também tem a ver com esse lance de uma certa mentira com uma ideia construtiva, mas a forma como ela é plantada lá, para mim, é meio o inverso. Até o final do episódio, eles vão deixando todas as atitudes desse embaixador Ra meio ambíguas, meio sem você entender exatamente o que está acontecendo, porque é justamente isso o que acontece de você ficar tentando sacar se o cara está sendo honesto, se o cara está sendo fiel ao que está dizendo ou não, porque isso vai sim fazer diferença com a forma como ele é percebido. E em dado momento é justamente quando a gente descobre aquilo que a gente vai ter que tomar uma decisão muito pessoal. Se a gente concorda com o que é feito, se a gente perdoa o que é feito ou não. Como eu falei então, depois de alguns episódios engraçadinhos, esse aqui eles resolveram pegar mais pesado e isso chega de certa forma a incomodar. O que é bom, porque um assunto desses não deveria ser normalizado. Deveria ser um assunto dolorido, sim, para a gente poder olhar para ele e falar, não queremos que isso aconteça à nossa volta, jamais. Imagine a quantidade de pessoas que poderiam se beneficiar de ter esse tipo de ensinamento antes de enfrentarem seus inimigos para não cometerem exageros e injustiças. Porém, todavia, contudo, entretanto, o que eles estão fazendo mais uma vez é dar uma desconstruída na tal
Utopia, do Paraíso da Federação do Gene Roddenberry, tentando mostrar o lado não tão perfeito daquela coisa. Eu acho que eles batem demais nessa tecla, nessa nova administração. A gente sabe que para você ter uma manutenção do paraíso, você tem sempre que tomar muito cuidado, para você não achar que está tudo bem o tempo inteiro. É aquele velho papo do aqueles que estão de pé, acautelem-se para que não caiam. Então isso é compreensível, mas ao mesmo tempo cutucar com o grau de intensidade que eles fazem, eu não sei se eu concordo ou se eu gosto. Enquanto um episódio solto, perfeito. Mas se for para ficar colocando coisinhas assim o tempo inteiro, se me perguntarem o que eu acho, eu digo que não. Agora, em relação ao visual do tal embaixador, fizeram uma maquiagem que é compatível com um Klingon que eu vou chamar de clássico, apesar de não ser os da série clássica. Mas fizeram esse cara com um jeitão que parece ser algo diferente necessariamente de um Klingon guerreiro. Ele tá com uma cara muito mais civil ali, de alguém que leva uma vida inserida na sociedade, até pelas suas atitudes, não apenas pela aparência, pela sua forma física, pelas vestimentas escolhidas, mas ele tem uma coisa ali um pouco mais despojada, mais jogada, que começa a fazer um pouco mais de sentido quando ele começa a falar a respeito do que ele pensa da própria cultura da qual ele vem. Tanto que com o Spock, no meio de uma conversa lá, que o Spock fala, fica mais curioso para saber a respeito de certas coisas da sua cultura, ele fala, não tem nada para saber ali, desmerecendo a cultura dos caras mesmo. Ele fala, não tem nada de bom lá, já que são uma raça belicista limitada pela ideologia. Então, ele tem comentários que às vezes mostram que ele absorveu a cultura Klingon ao longo da vida, como qualquer um, quando ele cita os livros que leu, ou o ensinamento que foi dado tanto pelo pai quanto pela mãe e tal, mas ele reconhece em outras culturas certas coisas que ele julga que estão faltando na cultura da qual ele vem. Ou pelo menos ele faz a gente acreditar que é isso mesmo. Então, já que eles tiveram a ordem de fazer o cara se sentir o mais bem-vindo possível, o Spock ainda tenta fazer um gracejo lá, tenta fazer um agrado de tentar reproduzir, sintetizar um Ractagino, que a gente via bastante em Deep Space Nine, inclusive. Mas aqui o que acaba acontecendo é que como ele tem pouco tempo para refinar as coisas do código ali, da máquina para fazer a coisa e tal, quando o cara vai beber, a caneca tá super quente, ele acaba queimando a mão. O Spock ainda pede desculpa e tal, mas isso a gente percebe, é claro, que é só uma desculpa para ele encontrar com o doutor. Automaticamente sendo visto também pela Chapel e quem também não está feliz com a presença dele na nave, claramente é a Ortegas. A gente tem a oportunidade de dar uma olhada em coisas e eventos da guerra que aconteceram alguns anos antes. Eles não chegam a colocar uma data específica para poder não ferrar muito ali com a cronologia de coisas que aconteceram entre a época em que a Discovery ainda estava no século 23 e as coisas que acontecem aqui, até por causa da idade dos personagens, que talvez não se justificasse e tal, mas a gente vê que enquanto eles estão lá, eles realmente são colocados numa situação bastante precária, onde tem muito mais gente para cuidar do que gente para cuidar de gente. Inclusive eles estão com falta de equipamentos, recursos, aquele negócio todo, e acabam tendo esse lance de escolher quem vai ser tratado, quem vai ser deixado de lado, de acordo com o ferimento, de acordo com a necessidade, e às vezes inclusive de forma oposta. Talvez escolhendo tratar alguém que o tratamento é mais simples do que alguém que o tratamento é mais complexo, não porque quem está com um ferimento maior não mereça mais atenção. É porque às vezes só não tem como fazer nada por aquela pessoa. Isso evidentemente vai mexendo com o psicológico de qualquer um que decidiu dedicar a sua vida à saúde e a cuidar dos outros. Essa sensação de incapacidade, de impotência diante de um perigo desse tipo, de uma ameaça, diante de um desafio desse tipo, vai minando a paciência e quebrando o espírito de qualquer um. Isso então que pode ser considerado sim como horrores da guerra, com coisas que são jogadas ali de uma forma que faz com que os fantasmas se tornem coisas bastante palpáveis e reais, tragam essa sensação aí do transtorno de estresse pós-traumático, que é tão conhecido numa série de coisas da vida real, documentários, filmes e tal, que a gente vê das pessoas que passaram por situações como essas sempre voltam alteradas e nunca é para melhor. Não é, claro, a primeira vez que a gente vê algo assim sendo tratado dentro da franquia. Lá em Deep Space Nine, na época que teve a guerra com os Dominions e tal, a gente até teve um mini arco de recuperação do Nog. O
o nosso Ferengi favorito, que participou lá de toda aquela situação, acabou perdendo a perna, precisou até da ajuda do Vic Fontaine para conseguir deixar de estar numa situação tão tétrica mentalmente quanto ele estava. Agora, na terceira temporada de Picard, a gente também viu evidentemente o que fez a Batalha de Wolf 359 com os sobreviventes, quando o Capitão Shaw demonstra que ele realmente foi alterado para a vida toda com os eventos causados lá pelo Locutus dos Borg, quanto ele não conseguiu superar isso. E você poderia argumentar também, é claro, que isso meio que seria verdade para praticamente qualquer um do povo bajoriano, que teve durante tanto tempo sob o jugo dos Cardassianos que eram qualquer coisa, menos bonzinhos. O próprio Capitão Kirk tem dificuldade de lidar com uma situação dessas quando o filho dele é morto pelo Klingon Kruge, lá no terceiro filme, que vai acabar inclusive dificultando bastante as coisas, já que lá no sexto filme quase não acontece o tal Tratado de Paz em Khitomer, justamente por causa desse ódio que ele tem que superar, salvar um povo com o qual ele já briga faz tempo, que inclusive levou alguém que basicamente era sangue para ele. Então a gente vê que o tema desse negócio do ódio ser carregado pelo inimigo realmente não é novo, não é algo que eles estão tirando como um coelho da cartola, mas estão resolvendo tratar de novo aqui. Como eu falei, eu acho muito válido o tema, só acho que quem foi fazendo o que dentro desta parte da linha temporal? Talvez eles tivessem conseguido alcançar basicamente a mesma coisa se eles tivessem contado uma história com outro conflito de outra região. Sei lá. Só achei que ficou esquisito ali. Logo depois da abertura, a gente vai ter a oportunidade de dar uma presenciada nessas cenas, já que a gente vai lá para esse lugar na lua de Gigal, que é o que eles estão contando, onde aconteceram as atrocidades, até para dar um embasamento aí para as coisas que a gente vê a Chapel de vez em quando conversando com uma benga. E quando chega lá, a gente ainda vê, olha aí, o Clint Howard, figurinha carimbada da franquia, que tá lá desde o comecinho. O cara é uma figura. E eles mostram que é justamente esse sufoco, esse desespero, tanta gente chegando machucada que às vezes eles têm que conseguir tirar galera da plataforma só para poder vir mais gente. Tem uma ocasião, inclusive, que uma benga tem que usar um truque para conseguir desconstruir um cara no padrão de teletransporte, colocar ele na memória, porque eles não têm equipamentos suficientes para lidar com a extensão, com o grau de dano que ele sofreu. Só numa ala cirúrgica de uma nave bem equipada ele conseguiria receber atenção que fosse dar para ele alguma chance de sobrevivência. A gente já viu isso daí acontecendo na própria primeira temporada, que era o lance como ele fazia para manter a filha dele e tal, e a gente tinha visto o Scott fazendo isso quando ele aparece no crossover lá na nova geração, no episódio Relics. Só que isso vai ficar ainda mais triste um pouco mais para lá no episódio, quando a gente vê que tem uma situação acontecendo, já rolou um bocado de coisa nessa altura, mas os Klingons estão atacando indiscriminadamente, não fazendo nenhuma separação entre quem é civil e quem não é, estão atacando de um jeito que essa galera precisa colocar um teletransporte funcional o mais rápido possível e ele está com um problema. A única forma de fazer ele voltar a estar ativo ali e atender às necessidades naquela hora é fazer uma espécie de reboot nele. Só que isso implica em ter que escolher deletar o padrão do cara da memória ali, do buffer. Então, naquele momento, todo o trabalho que eles tiveram, até o empenho da esperança de que depois a gente cuida dele, já que a gente não consegue cuidar dele agora, eles precisam chegar nessa conclusão de que a gente precisa escolher entre salvar um cara talvez e salvar outros com certeza agora. Isso vai mais uma vez arrancando mais um pouquinho da humanidade de uma benga naquele momento. Para poder justificar que essa galera interaja de fato, vem de ordem lá do alto comando que quem é veterano de guerra interaja com o cara. Afinal de contas, a gente vai precisar que eles trombem mais cedo ou mais tarde para poder rolar a historinha do episódio. E se tivesse rolado um negócio de... Seria tão óbvio que se ele tem tanta mágoa assim, ele se mantivesse afastado, o episódio não ia conseguir chegar no seu ponto. Então eles justificam lá dizendo que teve umas manifestações, uma galera que acabou se expressando de um jeito que não ficou lá muito bonito pra cara da galera da frota, da federação, então foi ordenado que
para que eles estendam de forma mais plena as cortesias ali dentro da nave, que a galera dos veteranos que lutaram na guerra também interajam com ele. O que foi uma ideia de rato. Realmente, coitado do Mabenga ter que passar por uma situação dessa. Inclusive, quando ele está conversando com a Ortegas, ela jura de pé junto que não confia no cara, acha que o cara está só fingindo. E aí ele acaba tentando, talvez, convencer a si mesmo, dizendo para ela que quando você finge algo por tempo o bastante, este algo tem a oportunidade de se tornar real. Então não sei se ele estava fazendo aquilo meio que na intenção de tentar criar a intenção da boa vontade dentro de si, já que eles foram obrigados a ir lá pro jantarzinho do pai, que junto com o cara que eles nem queriam ver, mas de qualquer forma é a frase que ele usa para tentar, pelo menos naquele momento, mentir para si mesmo de forma positiva. Até porque a esperança é a última que morre, né? Em alguns casos é a única que morre. De novo no flashback a gente vê lá um andoriano, que diga-se de passagem ficou com uma maquiagem muito mais legal do que a que estavam usando para os andorianos em Discovery. Ficou realmente alguma coisa que ficou dentro do espírito do que a gente via na série clássica, com uma qualidade ali técnica do que a gente via em Enterprise, com um cara que mostra pra gente que tá atrás do tal protocolo 12, que é aquela injeção que faz com que a pessoa ganhe super força, super agilidade, super capacidade durante um curto período de tempo, e ainda deixa claro que ele sabe que o Mabenga é o cara. Ele sabe que o Mabenga tem uma capacidade de combate altíssima, tal, ainda tenta falar pra ele, pra liberar as coisas, pra eles terem lá uma vantagem nas próximas incursões, mas o Mabenga se nega porque ele sabe que o negócio é errado, deve ter outro jeito de solucionar a coisa. Tadinho, não sabe de nada, inocente. Ele só faz isso, é claro, porque tendo escolhido o lance de ser um médico, ele prefere salvar vidas do que tirá-las. Então, ao longo do jantar, as coisas vão indo relativamente bem, ou quase bem, até que em dado momento a Ortegas acaba perdendo as estribeiras e acaba irritada, soltando lá o papo na frase em Klingon, que lembra aquilo que a gente viu na primeira temporada de Discovery com o Tukuvma falando sobre o permaneça Klingon, que era o grito de guerra que eles usavam e tal. Então, conforme ela vai falando a respeito das coisas que ela pensa, que ela lembra, que ela sente pro cara ali, ela tá deixando claro que ele, com aquele papinho dele, não convence tanto assim. O que é uma tremenda falta de educação na situação, já que eles foram ordenados fazer o que eles foram ordenados estarem fazendo ali, por um bom motivo, pelo menos assim visto pela galera do alto comando. Coisas essas que acabam colocando o Pike numa situação muito complicada, porque ao mesmo tempo que ele não está feliz com o que está acontecendo em volta, se ele começar a forçar a barra ali, não acho que vai ficar bom para ninguém, nem pro lado diplomático, nem para a moral da tropa, aquele negócio todo. O que faz com que ele, mais uma vez, dê margem para que a galera ache que ele está sendo um banana. Agora, esse embaixador Rahai, se ele tá de fato com essa boa vontade toda, que ele tá dizendo para a galera, que ele tá lá tentando trazer algum tipo de cura para essas relações que foram tão afetadas e tal, uma coisa eu tenho que dizer. O cara é bastante incisivo. Por um lado, ele até demonstra ser calminho, meio zen, aquele negócio todo, mas principalmente em relação ao doutor, ele não sabe a hora de parar, a hora de se afastar. Ele acaba sendo incisivo num nível que ele não sabe o perigo que está correndo. Chega a parecer que tem um certo tom provocador ali. Não sei se é exatamente isso ou se é simplesmente aquela teimosia Klingon que, por mais que ele esteja tentando desfazer esse negócio da cultura dele, dizendo que não concorda com tudo de lá e tal, tem algumas coisas, algumas características que estão tão enraizadas na gente que, por mais que a gente não goste, a gente acaba fazendo no piloto automático por causa da tal força do hábito. Ele então, de forma muito inteligente, acaba pedindo para o doutor deixar ele participar de uma sessão de judô Klingon com ele, porque numa hora dessas, ficar de frente para alguém que te odeia, num negócio ali que é um esporte físico com trocação de pancadaria e tal, é a melhor das ideias, né? Certeza que não tinha outra coisa para ser feita que fosse melhor ali. Lá de volta nos flashbacks a gente vê que em dado momento a galera do alto comando chega e dá a ordem para um pessoal de uma tropinha de elite ali fazer uma incursão para tentar catar os cabeças dos Klingons mandantes, os Warlords que estão ferrando com a parada toda.
sem levar o Tratado de Genebra em consideração e matando adultos, crianças, mulheres, klingons ou humanos de forma indiscriminada, simplesmente porque estão com o brioco na mão, sabendo que não vão sobreviver àquela e honra já passou longe dali. O problema é que para conseguir chegar lá, eles precisam tentar levar o foco da atenção para um outro ponto, como se fosse uma espécie de distração, e para isso, alguns buchas de canhão vão ter que ser mandados para uma missão suicida. O Mabenga e a Chapel tinham acabado de consertar um sujeito que tinha chegado de forma precária, tendo que massagear o coração dele e tal, quando o cara tá só bom o suficiente para ter sobrevivido, precisando de tratamento para voltar a estar em condições. Ele é mandado para lá, o Mabenga ainda protesta, faz aquela cara de pô, tu não tem que ir, não vai dar certo e tal. Mas a gente vê que a guerra já entrou tanto nos ossos dessa galera que os caras preferem continuar sendo soldados no campo de batalha para poder justificar o que está sendo ordenado. Porque pode parecer o tipo de coisa indesejável, mas se alguém mandou, deve fazer sentido do ponto de vista estratégico, tático, e o cara não está tão preocupado com a própria vida que não possa cedê-la se isso for ajudar a resolver outras coisas no esforço de guerra. É um assunto complicado pra caramba e nesses detalhes é que a gente vê o cuidado que eles tiveram. Então, um atrás do outro, esses socos no ego é o que vão quebrando, partindo, esmirilhando com o espírito do bom doutor, até fazer com que ele tenha o tal do transtorno de estresse pós-traumático. Como a gente sabe, o hashtag chip Chapock do Spock com a Chapel não vai durar para sempre. Então eles têm que começar a justificar em algum ponto que esses dois vão seguir cada um pelo seu caminho, por mais que eles gostem sim de estar em um relacionamento, ainda que de leve, sem amarras tão apertadas, aquele negócio todo, eles já começam a deixar aqui claro que cada um precisa do seu espaço aos poucos. O Spock talvez ainda não tenha a finesse de saber o aonde se aproximar, aonde se afastar, e ele acaba percebendo que a Chapel está precisando de um espaço para poder cuidar de si nesse momento, que por mais que ele esteja tentando ser cuidadoso com ela, ele talvez esteja fazendo mais mal do que bem em forçar e impor a sua presença. Então, mesmo que de forma sutil, já fica plantada essa coisa de que nesse momento eles talvez precisem dar uma afastada. Não sei como é que a gente vai ver isso nos próximos episódios, mas mais lá na frente, ainda que numa terceira temporada, se eles quiserem justificar um determinado momento, onde eles de fato não vão estar mais juntos, não vai ser uma coisa que vai ter acontecido do nada. Para eles estarem juntos já não era assim, aquela coisa tão natural. Para eles se separarem também teve o seu grau de escala de cinza entre o Caio lá. Aí, como eu falei, tem a tal cena deles treinando artes marciais, que eu achei uma tremenda ideia imbecil. Você tá trocando supapo de forma física com alguém ali numa situação dessas e ainda ter a obrigação de ser gentil e educado, mesmo ouvindo e falando umas verdades na cara. E a pergunta de $1 milhão é: quem é de fato o tal açougueiro de Gigal, da tal lua lá, onde aconteceram os massacres? Porque chega num determinado ponto, quando a gente vê que o Mabenga está olhando ali a situação da galera que vai e não volta, uma sequência, uma montagem que eles fizeram ali, para ele perceber que outras pessoas não vão conseguir fazer o que ele seria capaz, porque o cara é incrível nisso. Realmente eles estão justificando que ele é fera, ele é o fantasma, o ninja, o bicho papão que chega lá destruindo todo mundo. Lembrando que quando nada mais resolve, o Mabenga resolve. A Una, por outro lado, sabe que por mais que o cara esteja sendo bem recebido na nave, esteja demonstrando boa vontade, aquele negócio todo, de forma até bastante inesperada, ela está entendendo que em certos lugares tem coisas acontecendo que não estão fazendo tão bem assim para a moral da galera, e tem coisas que podem colocar a presença do cara em risco. O que faz a gente se perguntar sobre esse lado tão fofinho, tão feliz e sorridente aí da frota e da federação. Então fica aquele negócio, se o cara tá dentro da nave, deveria ter um lado positivo, por outro lado, quanto mais rápido ele sair, melhor, porque ele corre risco sim. É muito fácil você colocar um monte de gente ali toda feliz, toda contente com a presença do cara, com esse lado mais ilusório, que são aqueles que, a bem dizer, foram criados com leite com pera. Porque quem teve na guerra mesmo de fato, não está comprando essa ideia assim tão alegrão não.
Então eu não falei que o embaixador curtia forçar uma barra? Quando ele descobre que vai ficar menos tempo na nave, o que ele vai fazer? Vai correr atrás do doutor, dizendo ele que é para justamente tentar colocar a coisa em pratos limpos, deixar tudo tranquilo ali, quando o doutor praticamente implora: me deixa em paz, meu camarada, eu não quero ser teu amigo, vaza daqui, vai lá cuidar dos teus bagulho. Vai cuidar da tua, me deixa quieto aqui que não vai dar certo, vai dar ruim aí pro teu lado. Tipo, tem uns negócios aqui que eu sei, que tu não sabe que eu sei, mas eu sei. E aí fica aquela conversa que vai escalando, evidentemente. O Mabenga sabe que dentre os Warlords que estavam em Jigal, foi o Ra que deu a ordem para que todo mundo fosse morto, independente de quem era, se não fosse um soldado Klingon. O lance todo é que quem é o açougueiro é o Mabenga, não o cara. Mabenga foi lá e matou os caras. E enquanto estava matando todos eles, é que esse embaixador aí fugiu. O cara disse para todo mundo que foi ele quem parou com a guerra e começou a usar essa imagem de santo para vender essa coisa do bom moço que chegou para resolver o problema dos outros. Só que o Mabenga sabe que não é bem por aí. Ele acaba então não conseguindo segurar e se deixa vencer pelo ódio. O pai que fica chocado, é claro, quando ele tem a noção de que o Ra atacou o Mabenga. Pois é, quem vê cara não vê coração, meio que é a lição que se tira dali, que não é exatamente o que acontece na cena. Ao ir então conversar com o Mabenga, o pai e ele acabam chegando naquela conversa a respeito de segunda chance versus justiça e tal, e essa conversa dá margem para um monte de gente com visões políticas acabarem divergindo, o que é já por si só bastante benéfico para trazer essa discussão à tona. Discussão essa que não pode e não deve acabar virando briga. Então, galera, na hora de comentar sobre isso aqui no canal, sintam-se livres para se expressar, mas mantenham a opinião de vocês no nível do seguro, no quesito educação. Não quero ver ninguém se degladiando, principalmente não comigo. Como eu tinha falado do lance deles estarem desconstruindo o papo da utopia, do paraíso e tal, mais uma vez a gente vê aqui que por mais que a pessoa nasça num lugar incrível, que não lhe falta nada, educação, segurança, comida e tal, em momentos desses de guerra e tal, quando algumas coisas quebram, provavelmente não vão ter conserto nunca mais. E aí vem o fato de quem começou a briga, quem de fato deu o primeiro passo para fazer a coisa acontecer, muda completamente a coisa do ponto de vista jurídico, legal. Mas mesmo com o Mabenga e a Chapel jurando de pé junto, que foi o cara que começou, e isso talvez não sendo exatamente a verdade, quem é que pode culpá-los? Não é mesmo? Então, no fim das contas, é como eu disse, foi um episódio com um tema pesado, que deixa um gosto amargo na boca, o que é, como eu falei, bom também. Porque é um assunto sério. Se ele chegasse aqui e tivesse tido um final feliz, tinha roubado toda a essência do que eles tentaram falar, e Star Trek nunca teve medo de tratar de assuntos polêmicos que de fato têm a intenção de chegar em alguma coisa para explorar muito mais do que a gente tem dentro de nós do que necessariamente a vastidão do cosmos lá fora. O que o episódio fez no fim das contas foi então mostrar algo que é bastante real e palpável aqui do mundo real, com todos os veteranos de guerra que voltam zoados, perturbados e quebrados para uma sociedade que não sabe dar o devido valor, não consegue aceitá-los ou não consegue lidar com as novas necessidades que eles trazem, já que eles deram o melhor de si para uma sociedade que não consegue retribuir de forma nenhuma. Eles literalmente vão lá ver os horrores para conseguir manter a galera em casa, assistindo coisas fofinhas, como o episódio da semana passada, sendo feliz para que esses não precisem ver os horrores da guerra. Mas que, de qualquer forma, podia ter de volta ali, no mínimo, um pouco de responsabilidade do governo e uma demonstração de gratidão, podia. E nós chegamos então no momento dos telanautas, com a contribuição da audiência. Para participar, não deixem de conferir as regras que estão na descrição desse vídeo aqui. Tem uma alteradinha para algumas coisas ficarem mais claras e mais justas. Mesmo quem já leu, dá só uma conferida. Não mudou tanta coisa assim, mas agora fica mais claro. E então, sobre o que o pessoal comentou sobre os eventos do episódio anterior.
nós tivemos o Bruno Chassotlago. É aquele episódio que só serve mesmo para ser divertido e acho que nesse sentido ele cumpre bem o papel. Claro que o tom se aproximou muito mais do de Lower Decks do que do de Strange New Worlds, e o Spock sorrindo ficou realmente assustador. Eu gostaria muito de saber onde fica a turma do Daniels nessas horas, porque os agentes temporais deixam passar algumas viagens no tempo. Bruno, essa questão é algo que sempre surge, porque se tem uma galera que está envolvida especificamente em policiar as mudanças na linha do tempo, que não é nem só a galera da federação, mas tem a galera dos viajantes lá também, com o próprio Will Wheaton agora trabalhando para poder fazer as coisas acontecerem, o Wesley Crusher como um viajante ali, que inclusive tomou o lugar do Gary Seven. É gente demais tomando conta de assunto demais também, que não está chegando em lugar nenhum, que às vezes a gente se pergunta se não é só quando lhes convém que eles colocam alguém para policiar a linha do tempo. Mas... E temos também o Gervásio com o seu "Nossa, como amei esse episódio, foi divertido, engraçado e fez minha nostalgia chegar ao máximo. Eu entendo quem não compre esse tipo de episódio, mas comigo comprou totalmente e quero mais. E com toda certeza, se eu tivesse na mesma situação dos nossos alferes da Cerritos, eu seria tão ou mais tiete do que eles. Gervásio, meu querido, eu só não entendi a parte onde você falou da nostalgia, porque ambas as séries são novinhas em folha. Então não dá nem pra gente, de fato, colocar como se a gente estivesse matando a saudade de personagens queridos que a gente conheceu há muito tempo. Mas, de qualquer forma, eu consegui entender o que você quis dizer sobre o lance de estarmos vendo pessoas que são tão importantes pra nós. É que tem aquela velha máxima que diz o seguinte: nunca veja os seus heróis de perto, que às vezes a gente se decepciona. E o Mauro Duarte lançou "Me diverti muito nesse episódio", que está com nota 9.4 no IMDb. Eu creio que a intenção básica do episódio foi mostrar que, no ponto de vista do Boimler, do ponto de vista canônico, Spock, Pike e demais personagens deveriam agir de forma mais clássica, como dito nos futuros livros de história lidos por eles. Isso mostra também que a produção da série sabe que está modificando de propósito um pouco cada personagem, bem como a série em si. Você concorda? Mauro, eu não sei se a produção com isso chega a estar dando o braço a torcer, porque essa galera faz das suas, mas no fim das contas a gente que se lasque. Nunca vi os caras de fato chegando e falando: pois é, era isso aí mesmo. Tem coisas que já ficaram bastante claras, mas só tão claras para quem pescou, porque esperar que os caras cheguem e falem, talvez seja esperar demais. E tivemos também o Debran Oliva, episódio muito leve, talvez preparando para os mais dark com os Gorn. Tenho certeza que esta série termina com um cliffhanger, daquele de dar nó no cérebro e ansiedade pela próxima temporada, igual TNG com os Borgs. 5 coisas que marcam este episódio. 1. Igual na estrutura do episódio de TOS Trouble with Tribbles. Usaram até o quadro Tritrical. 2. A abertura e o final em desenho animado de altíssima qualidade já é cult, e uma das melhores coisas dos últimos anos. A Enterprise ficou sensacional. Teve, de novo, serviço para todo mundo e com evolução de suas histórias. 4. Econômico, praticamente um battle show, para economizar para o que vem pela frente. 5. Direção segura e excelente do Jonathan #1 Frakes. Coincidência ou competência? Pois os episódios que dirige estão entre os melhores. Debran, quem diria que o episódio mais dark viria logo na sequência? Porque se não foi isso que aconteceu aqui, não sei o que dizer, viu? Em relação ao resto do que você colocou, sim, é claro, temos muitos elogios para fazer sobre o episódio passado, que foi super divertido. O que eu tinha dito é que ele não tinha sido tão relevante, mas isso não tira em nada a graça ou o motivo dele existir. E para finalizar, o Anderson Luciano Gomes mandou: saudações, pior que eu gostei do episódio. O que me preocupa, na verdade, se eu visse esse episódio há algum tempo atrás, eu nem terminaria de assistir. Será que eu estou deixando de ser tracker? Digo isso porque aos 8 anos de idade eu assistia TOS ao lado do meu saudoso pai. E Star Trek, para mim, era
uma filosofia de vida, uma esperança de um futuro melhor? A pergunta é agora, será que eu assisto tudo porque sou trekker ou só por entretenimento? Anderson, não sei se tem uma resposta para isso e não sei se precisa ter uma resposta para isso. As mais diferentes pessoas assistem séries em geral, inclusive Star Trek, pelos mais diversos motivos. Algumas porque aprenderam a amar o que Gene Roddenberry trouxe pra gente porque assistiam com seus pais. Outros porque tiveram inclusive a oportunidade de mostrar para os seus filhos. Agora, a gente tem que levar em consideração que isto enquanto franquia é uma série que está indo para 60 anos de existência, fazendo com que os fãs originais em boa parte já tenham falecido, a menos os que de fato eram muito crianças naquela época. Se a gente quer imaginar que essa franquia vai conseguir alcançar as tais novas gerações, é muito possível que a gente precise encarar sim eles fazendo vários tipos de mudanças, tentativas, afrouxamentos aqui, apertamentos ali, para trazer coisas que reflitam mais os gostos em geral, porque, vamos ser franco, Star Trek é incrível, mas nunca foi a franquia mais popular de todas. Então, às vezes, para você poder atrair alguém para sua mensagem, você tem que fazer uma coisa muito mais pop do que necessariamente aquela coisa professoral, sisuda que a gente tinha há tempos atrás, aonde se agora você está se preocupando porque, poxa, será que eu estou traindo quem eu era tendo gostado disso, que é tão popinho, tão jovialzinho? Eu estava acostumado com um negócio ali que era mais sério, mais carrancudo e tal. Tem gente que é o contrário, que jamais assistiria o troço antigo porque era chato demais. Não era. Chato é a pessoa boba que não vai assistir a série clássica. Mas de qualquer forma, acho que respondi sua pergunta. Meus queridos, mais uma vez, muito obrigado pela audiência de todos vocês. Bem-vindos todos os novatos que estão chegando agora no canal. Espero mesmo ter conseguido trazer alguma coisa do agrado de vocês. Vou deixar duas coisas aí na tela de vocês para vocês seguirem acompanhando mais do meu conteúdo aqui no canal. Um forte abraço, galera, e até mais.